hoje para você que acabou de chegar aqui no YouTube. O que o Coelhinho diria do seu planejamento, hein? Será que seria de alta performance? Como é que você está se virando aí com essa temática, tá? Então nós vamos trabalhar como é que você vai planejar as suas aulas, vou te dar orientações aqui hoje, da apresentação e como você ter resultados, bons resultados, resultados performáticos, altamente performáticos, no que você ensina e no que os seus alunos aprendem também. Vamos lá, gente, para quem é essa aula de hoje? Essa aula é para você que quer, tá? Você que quer ser um educador de referência, você que quer alcançar a alta performance no processo de ensino-aprendizagem, você que quer fazer altos planejamentos, você quer aprofundar o seu conhecimento no que você já ensina, mas aprofundar e um pouco mais além e ter resultados mais satisfatórios com seus alunos, que é o que a gente chama de alta performance. Então essa aula de hoje é para você. É para você que já trabalha com musicalização, ou que ainda não trabalha e que está começando agora, ou que trabalha, mas ainda não consegue ter clareza dos objetivos. Eu sei, demora um tempo para a gente encontrar isso, para a gente ter segurança no que a gente ensina. Todo mundo passa por isso, não é só você. Que legal que está aqui, porque essa aula também é para você. Ou para você que não está trabalhando com musicalização, não fez a licenciatura em música, né? Não estudou música, mas é pedagogo, gosta de utilizar a ferramenta música para poder usar nas suas aulas. Você que é professor de artes, de repente assumiu esse desafio de dar aula de música, essa aula é para você também. E para você que trabalha com uma aula de música que seja inclusiva, atendendo um público atípico, que está sendo cada vez tão comum em todos os lugares, então essa aula para você. Ou para você que é musicoterapeuta, mas de repente aí ainda não tem um conhecimento aprofundado musical, mas quer personalizar o seu atendimento. Eu sei que você trabalha aí com o seu paciente, você trabalha a parte de terapia, a parte de cura, diferente da parte de educação, mas você está querendo aí fazer um atendimento temático, talvez o seu paciente tenha aí um hiperfoco em coelho ou em animais. Que legal se você montar esse tipo de atendimento personalizado para ele, hein? Então fica aqui também esse direcionamento, essa dica para você. Quantos de vocês aqui já estão trabalhando com essa temática de Páscoa de alguma forma? Na sua escola, na sua escola de ensino regular, na igreja, na escola de música? Quantos de vocês estão já trabalhando a temática Páscoa? Já passou aí pela ideia Páscoa? A coordenadora chegou para você e falou assim: professor, eu quero que você faça uma aula de Páscoa, eu quero uma aula temática, eu quero usar a data comemorativa para poder movimentar essa escola. Bom, eu quero começar por um viés que é muito importante a gente comentar, até para ter clareza nesses pontos que a gente precisa clarificar aqui nessa aula hoje, tá bom? Que são pontos muito importantes, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala de aula de música com base em datas comemorativas, tá? Esse é um assunto que ele é muito delicado e que a gente precisa ter clareza. Não é difícil, mas precisa ter clareza para poder desempenhar ele bem. Porque quando a gente não tem essa clareza, é justamente aqui, quando a gente fala de aula de música e de data comemorativa, que acontecem alguns equívocos. Equívocos que às vezes é por parte da parte pedagógica da escola, que não entende como é que funciona a aula de música, o ensino de música, o objetivo da aula de música, ou às vezes é da parte do professor que ainda não tem clareza dos seus objetivos e que ainda não conquistou a alta performance no que ensina, tá? Mas que ainda vai conquistar. Só o fato de você estar aqui já é um passo para isso. Olha, pode estar acontecendo agora, na Páscoa, vai acontecer, muito provavelmente, quando vier outras datas comemorativas importantes, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, ou Dia da Família, ou Consciência Negra, ou data aí Dia do Índio, ou com certeza no Natal isso vai acontecer. Então essas datas comemorativas que são importantes, que são marcantes e que a escola gosta de usar isso para poder trazer essas temáticas, esse movimento para dentro da escola, sempre tem aula de música aí marcando presença em apresentações e algo que seja para o público assistir. Só que nós precisamos deixar muito bem claro que a aula de música não é para isso, ou não é somente para isso. O nosso trabalho como educador musical, ele contempla, sim,
essa questão da escola, essa demanda, a gente pode agregar, a gente pode fazer um trabalho lindo, magnífico, maravilhoso. Só que não pode ser estereotipado. Entende? Vou te dar um exemplo. Páscoa. É Páscoa e aí as crianças enfeitadas de coelhinho vai lá e cantam a música. Isso não é resultado da aula de música, ou pelo menos não deveria, tá? Exemplo, Dia das Mães. Dia das Mães, as crianças com uma flor na cabeça, vestido de florzinha, vai lá e canta: essa flor é pra mamãe, essa flor é pra mamãe, ela é a minha vida, essa flor é pra mamãe. Se for só isso, sem contexto nenhum, ainda está uma coisa estereotipada. E a aula de música não é para isso. Não é para essa demanda. E eu vou explicar aqui um pouco melhor, tá? Por exemplo, se as crianças se enfeitam de coelhinho e cantam uma música e tal, tudo bem, contemplou ali a apresentação, pode ter sido lindo e maravilhoso, os pais tiraram foto, nossa, todo mundo ficou muito feliz. Mas onde está o aprendizado musical? O que elas aprenderam musicalmente? O que elas desenvolveram? Que habilidades elas desenvolveram? É nesse ponto que eu quero chegar. Esse tipo de apresentação, igual eu falei para você, de estereotipada, qualquer um pode fazer. E isso não é alta performance. Qualquer um pode fazer. Não precisa ser um professor de música para reunir as crianças, repetidamente ensaiar a música e elas apresentarem. Precisa ser um professor de música para poder fazer isso? Não, não precisa não. Qualquer um pode fazer. Então, é isso que eu quero deixar muito claro para vocês, que tem essa diferença. Aula de música é o quê? As habilidades musicais que a criança, o adulto, o jovem, ele vai desenvolvendo ao longo do tempo. E aí, é esse conjunto de habilidades que foram desenvolvidas, você pode colocar tudo no pacote e transformar numa apresentação. Um coral, ele pode cantar. Mas o que vai influenciar é o que foi desenvolvido previamente para chegar até este cume, que é a culminância das suas aulas, tá? Então, esse ponto aqui tem que ficar muito bem claro aqui, que a aula de música não é apenas montar um coral, chegar lá e cantar e beleza, isso é aula de música. Não, a gente tem um trabalho que é realizado muito antes disso. E é através do quê? O famoso e eficiente planejamento. É por isso que você precisa se planejar, para você usar a temática da data comemorativa, assumir essa demanda da escola, fazer uma belíssima apresentação, fazer o pai chorar de alegria, fazer essa diretora ficar muito feliz, ou da sua escola de música, você fica feliz com o resultado das crianças, da apresentação, também dos seus alunos, só que antes disso, ter o quê? Trabalhado os conhecimentos musicais, os elementos musicais, os conteúdos, toda a parte pedagógica que faz parte da aula, do conteúdo, do que é o que você ensina. E para isso você precisa de planejamento, você precisa se planejar para isso. E alinhado ao seu planejamento, a gente tem dois braços muito fortes para aula de música. E para você, professor, um braço forte é o planejamento, você precisa pensar no que você vai ensinar, quais são os conteúdos, de que forma você vai ensinar, as atividades, que materiais você vai trabalhar. Só que o outro braço que vai complementar esse planejamento é a música, é o seu repertório. É a matéria-prima da sua aula, que não é aula de música. Então precisa ter música, precisa ouvir música, precisa cantar música, precisa fazer música, precisa compor, precisa manipular, precisa relaxar com música, precisa ativar com música, entende? Então tem esses dois braços que são fundamentais para você se sustentar, se planejar e ter um repertório estratégico. E quando eu falo de repertório estratégico, é o seguinte: é você usar um repertório que vai te possibilitar ensinar, diversificar, multiplicar as atividades e os conteúdos e depois pegar essa mesma música e transformar numa apresentação, para você não ter que trabalhar muitas coisas ao mesmo tempo para conseguir atender essas demandas das datas comemorativas. Agora eu quero trazer duas situações para vocês, agora com relação à Páscoa. Quando a gente trabalha de Páscoa e está falando de repertório, então agora a gente precisa fazer escolhas. E as nossas escolhas, elas são baseadas no local onde você trabalha ou o que você quer trazer com essa temática de Páscoa, o que você se sente mais confortável ou o que você acredita, tá bom? Porque a Páscoa, todo mundo sabe que é uma festa cristã, mas ela tem aí dois lados. Tem o lado que é
uma festa cristã, que a gente fala muito claramente de morte e ressurreição de Jesus, mas também tem o viés folclórico, quando a gente fala do coelhinho da Páscoa. Então, o coelhinho da Páscoa ele é um personagem folclórico. Se perde aqui todo o viés cristão e vem toda a parte da cultura, da tradição do coelhinho da Páscoa, dos ovos de chocolate. É uma temática que você pode trabalhar, se a sua escola quiser assim, se você achar que é mais confortável assim. Ou também falando de Páscoa, você pode deixar o coelhinho de lado e trabalhar toda essa parte cristã, que é uma festa religiosa. Então aí depende de como você vai trabalhar e qual vai ser a sua escolha, tá bom? Só que precisa ter muito claro isso, a forma como você trabalha, tá? Se é a ludicidade do coelhinho da Páscoa ou se você vai trabalhar a questão da religiosidade, do propósito, falando sim da morte e ressurreição de Jesus. Porque Páscoa é isso. E aí você precisa saber qual dessas temáticas você ou a escola vai abordar para que você possa então desenvolver aí o seu trabalho, ou seja na escola, ou seja na igreja, onde quer que você vai trabalhar. Na minha escola, ela vai trabalhar com esse viés cristão de morte e ressurreição de Jesus, que é uma temática que eu gosto bastante de trabalhar, porque é nessa que eu acredito também. Nada contra trabalhar o viés folclórico do Coelhinho da Páscoa, mas a minha escolha é trabalhar o viés cristão. Então, eu tenho uma música que faz parte do método música da Di, que o nome da música é Jesus Morreu para Eu Viver. E essa música, eu tô contando toda a história ali, desde a saída do Egito, do povo de Israel do Egito, e depois tem uma passagem que é quando Jesus veio e a morte e a ressurreição. Então a música, ela conta a história toda e tem essas duas partes. Mas como fui eu que fiz a música, o que eu queria trabalhar? Parte rítmica, porque ela tem umas partes que são mais rápidas, mais devagar, tem uma escala e tem também duas tonalidades. Então a música ela tá numa tonalidade maior, lá maior, mas em um momento da música, que vai contando a história do Egito, eu deixo essa música numa tonalidade menor, ela passa a ser em lá menor. Por que que eu compus essa música assim? Porque eu queria trabalhar a tonalidade, a apreciação, queria trabalhar a escala, queria trabalhar o ritmo. Esses foram os conteúdos que eu escolhi, os elementos musicais que eu escolhi na hora de compor a minha música. Sabe quando você vai pintar um quadro, como se fosse tintas? Ah, eu quero de amarelo, eu quero de verde. Aí você escolhe uma paisagem, você vai e pinta. Com a música é bem parecido com isso. Você tem uma ideia principal, a ideia principal da minha música era essa, a Páscoa. E aí eu fui pegando esses elementos. Eu queria muito uma música que tivesse essa troca de tonalidade, que as crianças percebessem, que elas sentissem isso, que elas reconhecessem, depois elas desenhassem, que elas pudessem trabalhar a parte rítmica com bandinha. Então, tudo isso eu trabalhei com os meus alunos com essa música, que foi a minha, com esse viés. Mas hoje, quero trazer aqui para vocês essa temática folclórica. Quero trazer aqui repertórios para vocês que vocês podem trabalhar a partir do coelhinho. Já que você pode estar trabalhando aí na educação infantil, ou Fundamental 1, ou se você não trabalha em escola, mas você trabalha com crianças aí de 2, 3 anos, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, 9, enfim, dá para você trabalhar todas essas idades. Então, eu trouxe aqui 2 repertórios para vocês, que são fáceis de encontrar, você vai encontrar aí no YouTube, vou dizer o nome das músicas e vou dizer aqui as atividades que vocês podem fazer também. Só voltando aqui um pouquinho, quando você trabalha com questão de apresentação, aí você precisa de um planejamento um pouco mais detalhado, a escolha do repertório, como é que você vai trabalhar esses elementos, que materiais que você vai ter para as crianças decorarem a letra. Você precisa trabalhar também o sentido da letra, porque elas precisam saber o que elas estão contando e cantando. Precisa também agendar os ensaios, por mais que você trabalhe todos os elementos que as crianças sejam capazes de internalizar, de cantar afinado, de perceber, de cantar no tempo, também precisa de um ensaio. Todo mundo precisa de ensaio, principalmente porque vai apresentar, precisa estar ali na postura, como serão os gestos. E na minha escola, eu vou trabalhar essa música, mas também nós teremos elementos visuais e de movimento. E por que eu trouxe isso para minha apresentação? Porque eu estou completamente baseada nas metodologias ativas, e isso é alta performance, tá bom? É você fazer render cada vez mais a sua apresentação, as suas aulas e transformar isso no espetáculo. Só que você só consegue fazer isso se você tiver o conhecimento necessário, se você tiver o planejamento e um repertório que te ajude, que te proporcione a fazer isso. Trouxe aqui para vocês, agora, vamos focar aqui na Páscoa com esse viés folclórico falando do coelhinho, tá bom? Por exemplo, não vou fazer apresentação não vai ter apresentação na minha escola,
não vai ter nada disso, não tem que montar o coral, nada, mas eu queria fazer uma aula temática. Pra não passar em branco, sabe? Queria fazer alguma coisa assim. Tá ótimo, sem problema nenhum. Vamos trabalhar uma aula temática. Uma aula temática de musicalização de música com o tema coelhinho ou Páscoa não é só, como eu falei para vocês, desenhar aqui um focinho de coelhinho e colocar a orelha nas crianças e cantar uma música. Não é só isso. A gente pode ir muito mais além. Por exemplo, se o tema é o coelho e o conteúdo que você vai trabalhar é o timbre. Como é que eu vou trabalhar o timbre? Dá para você trabalhar o timbre, sim. Olha só, você chega na escola e fala assim: crianças, quero ver aqui quem sabe imitar um coelho. Todo mundo vai saber imitar o coelho. O que eles vão fazer? Quando eles estiverem imitando o coelho, muito provavelmente eles vão pular pela sala. Pula aqui, pula ali, porque é isso que o coelho faz. E aí, se você fizer assim, gente, agora vamos, eu quero saber quem consegue imitar o sapo. E aí eles com certeza vão fazer o mesmo movimento, vão ficar pulando. Aí você fala assim, mas qual que é a diferença então do sapo e do coelho? Então agora você pode fazer assim com eles. Então agora eu quero que vocês imitem o sapo e o som que o sapo faz. Então eles vão pular e fazer raba, raba, raba. Com certeza eles vão amar isso. Vai ser a hora que eles vão rir, a partir de toda a brincadeira. Aí você fala assim, bom, agora eu quero que vocês imitem o coelho e façam o som do coelho. Ah, agora que vai dar, tadã, como é o som do coelho. Então, a maioria dos alunos não sabe como é o som do coelho. E aqui está o momento de você mostrar o som do coelho, eles conhecerem o chiar do coelho. O coelho também é chamado de chiar. Eu separei aqui no YouTube, é só você colocar lá no YouTube, som do coelho, no canal Bicharada, que você vai ouvir o som do coelho. Eu vou colocar aqui para vocês. E é lógico, né, gente, que o coelho, ele faz um som quando ele tá de boa, ele faz um outro som quando ele tá com medo, ele faz um outro som quando ele está com raiva. Então, não existe um tipo de som apenas para o coelho. Então, depende da situação, ele faz sons diferentes, que é a comunicação que ele faz. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem o som do coelho. Olha só. E você pode fazer isso com seus alunos também. Então, coloca esse som aqui, com certeza vocês vão falar, professora, o coelho tá com medo. Será que o coelho tá com medo? Ah, pode ser. Aí você fala assim, você sabia que o coelho, ele faz um ronronar igual do gato? É, faz um ronronar igual do gato. E faz mesmo, gente. O gato faz aquele ronronar dele, né, sem imitar. E o coelho também faz, só que ele fica meio que rangendo os dentes assim. Quando ele tá de boa, quando ele tá tranquilinho, quando ele tá sem medo nenhum, o coelho também faz esse tipo de som. Tem outro som que o coelho faz também, ó. Isso aqui também é o som do coelho. Deixa eu colocar um pouco mais pra frente. Pronto, agora você já aprendeu como é que o coelho faz. Então, o coelho faz... Então, agora que vocês já sabem o som do coelho, vamos imitar todo mundo o movimento do coelho e o som do coelho. Então, todo mundo vai pular e fazer... E agora vamos imitar o sapo e o som do sapo. Todo mundo pula e faz... Então, agora, o que você trabalhou aqui? Você trabalhou timbre, você está trabalhando os animais, você está trabalhando o timbre, você está trabalhando o movimento, está trabalhando o quê? A percepção, trabalhou aqui a audição. Isso daqui já é conteúdo musical, gente, já está tratando de som. E já está dentro da temática do coelho, não necessariamente precisa colocar a orelha e tal, não. Está trazendo, de novo, a temática do coelho de uma forma agora um pouco mais interessante, tá vendo? Isso aqui é um dos momentos da aula. Mas a gente também pode ir um pouco mais além. Quer ver? Olha só. E o coelho é um animal rápido ou é um animal lento? Eu falo assim, é um animal rápido. É um animal rápido. E qual animal agora que pode ser um animal lento, devagar? Aí vamos falar bicho preguiça. Vamos falar lesma, tartaruga. Aqui é o momento que você pode muito bem contar aquela fábula famosa do coelho e da tartaruga, que todo mundo conhece, que a tartaruga sempre devagar, devagar. Vocês conhecem, né, gente, essa história, né? Então, tava lá. A tartaruga você pode até usar. Isso daqui, então, vai ser a tartaruga
ou pode ser o coelho, e a bolinha pode ser a tartaruga, tá? Pode ser esse daqui. Aí, a tartaruga e o coelho foram participar de uma corrida. Teve uma corrida na cidade e vários animais eles se inscreveram porque quem chegasse no final ia ganhar um grande prêmio. Só que a corrida era de muitos quilômetros. Quem já participou de uma corrida aqui? Aí levanta a mão. Vocês conhecem essa história, né, gente? Então a tartaruga é sempre devagar, devagar, e o coelho passou por ela e falou assim: Ei, eu vou chegar muito mais primeiro que você! E aí a tartaruga indo devagar e o coelho estava bem adiantado. Chegou lá na frente ele, eu acho que eu vou tirar um cochilo, porque eu estou na frente mesmo, eu sou muito rápido. Aí o coelho parou e dormiu na árvore. E aí, quando ele acordou, a tartaruga estava chegando perto. E aí ele, nossa, eu dormi demais. E aí, correu, pulou, porque o coelho é muito rápido. E lá na frente ele falou assim: eu vou descansar aqui, eu posso estar descansando. Vocês conhecem a história. E aí, quem chegou primeiro no final da história, gente, foi a tartaruga. Por mais que ela foi devagar, ela chegou primeiro porque o coelho se distraiu no meio da corrida e acabou perdendo. A tartaruga foi focada devagar e sempre, chegou até o final e foi a vencedora. Então você pode trabalhar essa história com seus alunos de diversas formas. Só que é musical? Não, mas você está usando a história para poder aproximar de um contexto. E agora sim vai entrar a música. Então a música que eu escolhi aqui chama O Jabuti e o Coelho. Jabuti, tartaruga, mas a música fala o jabuti e o coelho. E eu vou colocar agora aqui para vocês ouvirem, tá? Tem no YouTube também. A música é o jabuti, anda devagar. E rapidinho, coelho vai andar. Ó, vou colocar aqui pra vocês. Vou usar a bolinha de tênis, ó. O jabuti, anda devagar. E rapidinho, coelho vai andar. O jabuti, anda devagar. E rapidinho, coelho vai andar. Anda, jabuti, anda por aí. Anda devagar, um dia ele chega lá. O jabuti, anda devagar. E rapidinho, coelho vai andar. O jabuti, anda devagar. E rapidinho, coelho vai andar. Pula, pula, coelhinho, põe, 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 põe. Pula, pula, rapidinho, põe, 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 põe. Pula e logo vai chegar em casa para almoçar. Gente, essa música é muito legal, então aqui a gente está trabalhando quais elementos musicais? Trabalhando aqui o lento e o rápido, né? O devagar e o rápido. Então, a gente está trabalhando aqui. A criança ela tem que prestar atenção quando vai ser o jabuti, que é devagar, quando vai ser o coelho. Eu usei aqui uma bola de tênis, que aí você pode fazer individualmente, né? A bola pode quicar ou simplesmente pode fazer assim, imitando o coelho. É muito simples, é muito legal, mas você está trazendo essa temática do coelho para sua aula. Se quiser elencar isso com a música da Páscoa também, depois você pode trazer, pode falar de coelhinho da Páscoa, só que os elementos musicais, eles estão aqui nessa aula também, eles também estão sendo presentes. Rápido, devagar, concentração, movimento que ele tem que fazer aqui quando é o jabuti e quando é o coelho. Então, tudo isso faz a aula ficar mais interessante e isso é alta performance. É você ir além e não ficar preso apenas com a temática de Páscoa. Não, você vai além aí. Já falou sobre o som do coelho, já imitou o som do coelho e o movimento do coelho, já contou a história, já trouxe a música, já fez ali os movimentos, já aprendeu o lento e o rápido, já fez aqui as associações dos animais que são rápidos e que são lentos, já fez um movimento aqui com a aula, já fez a marcação rítmica. Gente, isso daqui é alta performance.
Agora, quero trazer a temática de Páscoa, Páscoa mesmo. Então tá, vou trazer aqui um outro repertório para você fechar essa aula, sua aula temática, falando sim do coelhinho da Páscoa. Sim, uma música tradicional. Vou colocar aqui para vocês. O nome da música é Eu Sou o Coelhinho, aquela de olhos vermelhos, sabe? De pelo branquinho. Eu Sou o Coelhinho é da família Herberts e você encontra facilmente no YouTube também. Vou colocar aqui para vocês. Qual que é a ideia da gente trabalhar aqui? Trabalhar instrumentos que dá para você raspar. Então eu trouxe aqui, ó, eu tô aqui com esse poppet, né, articulado. Se você tiver o reco-reco é melhor ainda, você pode fazer um reco-reco, pode fazer ali na espiral do caderno também. Produção, tem um caderno aqui na segunda gaveta, só para eu poder mostrar pro pessoal que tá em casa? Isso, pode ser. Você pode fazer aqui no espiral mesmo do caderno, ó. Tranquilo. Aí aqui vai ter dois movimentos. Para cima e dá para trabalhar também com essa música. Dá para trabalhar também instrumentos que é de chacoalhar. Pode ser assim, ou assim, ou assim. Tanto faz. E a música justamente que vai falar agora é o coelhinho estereotipado, mas nós estamos trabalhando aqui a percepção e também todo esse instrumental de raspar, de chacoalhar, que é importante que as crianças conheçam e que identifiquem esses timbres dentro dessas músicas, tá? Então vamos lá. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, dou saltos aqui, ó. bem altos, eu sou coelhinho. Come uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. Dou saltos pra frente, dou saltos. Então, pode até depois cantar, né, com as crianças. Tira aqui do acompanhamento e canta. Então, as crianças têm que cantar e fazer o quê, ó? De olhos vermelhos, de pelo branquinho. Comeu a cenoura com casca e tudo. Na grande ela era. Então, já tem uma nota longa aqui. A gente tem uma fermata, era que fiquei barrigudo. E aqui continua a marcação. Pode fazer a mesma coisa, só que aqui no chacoalhar. Vamos continuar. Pra trás, eu sou coelhinho, de tudo sou capaz. Comi uma cenoura com casca e tudo, tão grande ela era, que fiquei barrigudo. Aí ela tem um prelúdio, né? Ela continua aqui, tem um desenvolvimento, uma parte melódica, e depois ela volta de novo para o tema principal. E aí, se você ouvir bem a música, depois ela entra ali um triângulo, você pode até usar uma sineta, tem uma sineta aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pode usar até um triângulo mesmo, se você tiver. Eu tenho aqui essa campainha de mesa, que dá depois para você marcar. Tem aqui na música, é preciso ouvir a música e tocar na hora certa. De olhos vermelhos, de pelo branquinho, dou saltos bem altos, eu sou. E aí você vai fazendo o quê? Uma bandinha rítmica para poder fechar sua aula. Olha o que você trabalhou. Conheceu o som que o coelho faz. Nós trabalhamos aqui também o movimento do coelho. Trabalhamos aqui que o coelho ele anda rápido. Falamos do rápido, do devagar da música. Agora já trabalhando essa temática completa aqui. Trabalhando o quê? Materiais simples. E você está montando aqui uma bandinha rítmica. Pronto, é uma aula temática, é uma aula muito legal. Depois, se você quiser transformar isso em uma apresentação, educação infantil, até com os maiores, pode muito bem transformar em uma apresentação, sem problema nenhum. Só que o que é legal é que você trabalhou isso antes nas suas aulas. Agora, o que você apresentou não ficou meramente
sabe, desassociado do que foi trabalhado. Mas não ficou agora uma apresentação estereotipada, ficou o quê? Uma apresentação com a culminância da aprendizagem, do ensino e aprendizagem que você foi trabalhando no decorrer das aulas. É o resultado que seus alunos aprenderam, tá? Gostaram, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. É dessa forma que a gente trabalha com datas comemorativas e com música, tendo muito sentido, unindo essas duas, né, a data comemorativa com os elementos musicais, só que essa forma de trabalhar agora ela é mais estruturada, ela é planejada e isso sim é alta performance. Vocês gostaram? Já deixei aqui para vocês, gente, a aula completa que vocês podem fazer aí com os seus alunos, tá? Vai funcionar muito bem para educação infantil e fundamental também, certo? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês. A gente se vê aí pelo feed, pelos stories, pode mandar mensagem aqui no direct também. E nos vemos novamente na próxima quarta-feira, às 19 horas, que é o nosso encontro aqui. Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima! Tchau!